Olá, bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essa aula é uma aula para o 8º ano. Resolveremos algumas atividades da nossa apostila número 5. Para tanto, eu vou apresentar aqui a tela para vocês. Deixa eu permitir aqui. Quero falar com vocês a respeito das atividades que vocês têm para responder. Então, entrando aí no Google Classe ou no Google Sala de Aula, todos vocês têm ele, né? Então é só você entrar nele assim que você, esse aplicativo aqui, ó, se tiver no seu celular, baixe ele. Você clica na sua turma, entra na sua turma. Aqui dentro da sua turma tem atividades. Aqui em atividades, você está repetindo isso todas as aulas, porque é importante. Tem alguns alunos ainda que não fazem parte disso. Em atividades aqui, você vem aqui nos tópicos. Aqui nos tópicos você tem matemática. E em matemática você tem todas as atividades aqui, tá? Parabéns para quem já está postado aqui, ou postando. Aqueles que não postaram aqui estão entregando na escola, parabéns também. É importante que você faça isso, tá certo? Como estamos em home office, não tem barulho, às vezes aparece mesmo. O professor colocou aqui então a apostila 5 da página 74 à página 78. Nós vamos falar sobre exatamente estas aulas. Então, frequência relativa é a nossa aula de hoje. Tá? Então, o que é uma frequência relativa, professor? Frequência relativa é a frequência em relação a um número. O próprio nome já diz. Nós temos a frequência absoluta, que é o numeral correto, tá certo? Ou seja, o numeral existente da turma. E nós temos a frequência relativa, que é o percentual ou o decimal. Exemplo, se 100% equivale a 1, então 35% vai equivaler a quanto? 35% então vai equivaler a 0,35, entendeu? Ou seja, se 100% é 1, então 50% é quanto? É metade. Então quanto é metade de 1? É 50 centavos. Então, observe aí que existe a relativa em forma de decimal, existe a relativa em forma de percentual, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre isso, frequência relativa. O que é frequência relativa? Frequência absoluta sobre todos os elementos. Isso que o professor estava falando agora para você. Então, aqui, um exemplo aqui. Você tem 8 pessoas da turma A que gostam de sertanejo, do total de 26. Então, a relativa para sertanejo é 8 sobre 26, ou seja, 0,31 ou 31%, que foi multiplicado por 100 tá certo? E assim sucessivamente todos os outros. Da turma B, nós temos quanto gosta de sertanejo? A 12. Então, 12 em relação a quantos? A 35. Então, tem aqui uma frequência relativa de 12 sobre 35, que é aproximadamente 34, ou seja, 34%. Ok? Então, essa é a frequência relativa que a gente tem aqui. Continuando aqui, então, o que a gente tem mais? A gente tem algumas tabelas, inclusive as tabelas de frequência relativa, ou seja, das frequências relativas em relação àquele total de valor. Observe que a frequência relativa aqui vai dar o total de 100%, ok? Vamos continuar aqui um pouquinho, então. Nós vamos agora passar para os nossos exercícios. Ó, frequência absoluta é dada... Então, olha aqui que interessante. Testes para pacotes de farinha. Da classe A até a classe B. Frequência absoluta, ou seja, com esse peso tem 2, com esse peso tem 7, com esse tem 15, com esse tem 23 e com esse tem 3. Então a frequência relativa é o total de 50 pacotes que foram testados para saber o peso em quilogramas, ou a massa em quilogramas, tá certo? Então observe aqui que 2 equivale a quanto de 50? 4%. Então só dividir 2 para 50, se fosse 100 seria 4 para 50. 4 para 100, ok? Então 4%. Se você dividir 7 para 50, vai dar 0,14, multiplicado por 100 dá 14%. E assim sucessivamente. Observe aqui que a frequência absoluta dá o número total de pessoas, o número total de pacotes aqui, e a frequência relativa dá em 100%, tá certo? Dá em percentual. Vamos então às nossas primeiras resoluções aqui. Então, a primeira coisa que ele pede para a gente fazer é construa uma tabela. Em uma pesquisa para saber o tempo em horas, os jovens gastam ouvindo música durante o dia e obtiveram os seguintes resultados. Então tá aí, 0,5, 3, 4,5, 3, 1, 1, 3, 4 horas e meia, 3. Então tem diversos valores. Letra A. Construa uma tabela de distribuição de frequência absoluta e frequência relativa de números racionais de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 e de 4 a 5. Certo? Então,
essa é a nossa primeira pergunta que a gente tem aqui. Nós vamos até a letra E. Então, vamos lá. A tabela de frequência ficaria de que tipo, professor? A tabela de frequência fica dessa forma aqui, ó. Tá? Então, de 0 até 1, tem quantos? Tem 2 pessoas. De 1 até 2, tem quantos? Tem 4. Como que eu sei que de 0 até 1 tem 2 pessoas, professor? Olha aqui, ó. 0,5. Tem outro? Qual outro? Isto. Tá? Outro 0,5 aqui, ou seja, tem 2 pessoas só. De 0 até 1 não entra 1. O asterisco significa que não entra o número. Até 0,99. O 1 já está na próxima classe. Quer ver? Ó, de 1 até 2. Não entra o 2. Vai de 1 até 1,99. Então, acima de 1 tem quanto? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 1. Certo? Não tem nenhum 1,5, nem então tem 4. E assim sucessivamente. Então, nossa tabela vai ficar desse jeito aqui, ó. De 0 a 1 tem 2, de 1 a 2 tem 4, de 2 a 3 não tem nenhum, de 3 a 4 tem 6, de 4 a 5 tem 8. Total de 20. Fazendo a proporção, 2 dividido para 20 é 0,10, multiplicando por 100 dá 10%. E assim sucessivamente. Vai dar 20, aqui vai dar 30, aqui vai dar 40. E somando vai ter que dar 100% também. Bom? Segunda pergunta aqui, letra B. Qual é a frequência absoluta dos jovens em que gastam mais horas ouvindo música durante um dia? A maior frequência de todas é de 4 a 5, que é 8. Ó. Certo? Então a resposta da letra B, 8. Determine a frequência relativa dos jovens que gastam 3 horas ouvindo música durante um dia. Já fizemos isso. Os que gastam 3 horas é 30%. Ó. 3 a 4. Não chega a 4, chega a 3,99. Lembra que o 4 não entra aqui, né? Então são 6 pessoas, dá 30%. Letra D. Analisando a tabela de distribuição de frequências construída, o que representa os 25%? Cadê os 25%? Não tem. Significa que no final não está na classe. Dados obtidos do grupo de jovens pesquisados. Então, não há 25%. Certo? Podemos afirmar que mais de 50% dos jovens passam mais de 3 horas por dia ouvindo música? Sim ou não? E aí, o que você acha? Frequência relativa dos jovens que gastam exatamente 4 horas ouvindo música durante um dia. Então, 50% é o quê? 50% é o quê? Olha, então não dá não, né? Então, aqui de 3 a 4, ou seja, a pergunta foi o seguinte, ó. Podemos afirmar que mais de 50% dos jovens passam mais de 3 horas? 3 horas ou mais, né? Então, vamos lá. Que gastam 3 horas são quantos? Que gastam 3 horas é... Vamos voltar aqui. Que gastam 3 horas é 30% e gastam 4 é 40%. Então, 30 mais 40 dá 70%. Então, a letra D está correta. Podemos afirmar que realmente tem exatamente mais de 3 ou 4 horas, né? Ouvindo essas músicas, tá certo? Questão de número 17. Vamos resolver junto também. E assim sucessivamente, é bem simples, tá? Vamos ver 17 e a 18. Ok? Então, o número 17 diz assim: com base no texto, no gráfico, resolva. Então, tem esse gráfico aqui, tem os valores que estão aqui, né? A primeira pergunta está aqui, ó. Construa uma tabela de distribuição de frequências com a frequência relativa em porcentagem. Então, vamos lá. Ó, aqui está a tabela de frequência nossa. Tá? São alunos de 16, 17, 18, 19. A frequência é absoluta e a gente vai achar relativa. Vamos lá? Ó, de 16 anos tem 60 pessoas. De 17 tem 30. 18 tem 18. E 19 tem 12 pessoas. Então vamos lá? Ó, frequência aqui. De 16 tem 60, 17 tem 30, 18 tem 18 e 19 tem 12. Somando tudo dá 120. Aí é só você fazer. 60 para 120 é metade, ou seja, 50%. 30 para 120 é um quarto, então 25%. 18 para 120 dá 0,15, multiplicado por 100 dá 15%. 12 para 120 dá 0,1, ou seja, dá 10%.
Somando a porcentagem aqui, dá 10%, dá 100% tudo. Vamos voltar aqui na próxima pergunta, letra B. Qual é a frequência relativa dos participantes do Enem com 18 anos nessa escola? Exatamente 18 anos, nós temos 15%, ó, 15% dos alunos. Letra C. Qual a porcentagem de participantes com idade superior a 17? Superior a 17. Então, maior que 17, qual é o que tem? Superior a 17 é 15 mais 10, dá 25, ó. Superior a 17. Não conta o 17, conta só esse aqui, ó, dá 25. Letra D. É possível perceber em relação ao número de alunos que a participação no Enem é medida da idade em que os alunos aumentam. O que acontece com a participação? Vamos lá, vamos olhar? Ó, a idade está aumentando. O que está acontecendo aqui? Está diminuindo, ó. Quanto maior a idade, menor o número de alunos fazendo o Enem. Vamos fazer a questão de número 18 agora. A tabela abaixo mostra o tempo em hora que os meninos e meninas do 8º ano do Colégio Alegria acessam a internet semanalmente. Então tem aqui de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, igual aquela anterior que a gente estava vendo. Primeira pergunta. De acordo com os dados, é possível confirmar que entre os alunos do 8º ano, o percentual de meninos e o percentual de meninas que acessam a internet 4 horas semanais são iguais? Vamos lá? Ó, aqui está falando entre meninos e entre meninas. É igual a frequência dos meninos e das meninas? Sim ou não? Apesar das frequências absolutas dos meninos e das meninas serem iguais, ou seja, serem 4 horas, tanto para meninos quanto meninas, nessa turma há mais meninos que meninas. Então, ó, apesar que de 3 a 4 horas nós temos aqui, ó, 5 e 5, mas a 5 em relação a 24 é maior do que 5 em relação a 30. Vamos fazer esse cálculo? Se quiser fazer esse cálculo, é bem simples. Ó. É só você vir aqui na calculadora. Vamos lá. Vou pegar nosso calculador aqui. Você dividir aqui 5 para 30, vai dar quanto, professor? Vai dar, ó, 5 dividido para 30. 0,16, tá vendo? 0,16. E se eu fizer 5 para 24, que é o outro valor que eu tenho ali, ó, em relação às meninas? Então, se eu fizer aqui 5 dividido 5 dividido para 24, dá 0,20. Então, um deu 16%, outro vai dar mais de 20%. Então, mesmo sendo em frequências absolutas iguais, relativa eles não são iguais. Letra B. Construa a tabela de frequência relativa de forma percentual e verifica a resposta do item A. Então, aqui rapidamente, a nossa questão 18, já está construída a nossa tabela. Ó, de 0 a 1 dá 23%, de 1 a 2 dá 30%. Professor, como que vai fazer essa tabela de frequência relativa? Como eu vou fazer no meu caderno? Bem simples, ó. Vai pegar esse 7 e dividir para 30, esse 9 e dividir para 30, e vai colocar o resultado aqui na frente. 6 para 30, 5 para 30, 3 para 30. 0 para 24, 9 para 24, e assim sucessivamente. Vai colocando os valores aqui do lado. Depois, esses decimais é só multiplicar, e só multiplicar por 100. Ó, exemplo, 5 por 24 que nós fizemos, ó. 5 para 24, não deu 0,2083? Então vai ser aproximadamente 21%, tá certo? Deixa eu mostrar para você aqui então. Então aqui, ó. Então tá aqui todos os valores, 23,3, 30, 20, 16,7, 10, somando tudo a 100%. E aqui também, fazendo um por um, somando tudo a 100%. Ok? Vamos ver se tem mais algum assunto aqui para a gente falar. Então, essa aqui foi as nossas questões 16, 17
e 18. 16, 17 e 18. Vamos agora para a nossa questão 19 e 20, falando sobre medidas estatísticas, tá certo? Então, medidas estatísticas, existe aqui uma tabela de frequência, ó, e o número que aparece isso, ou seja, 10 vezes apareceu 1,5, 15 vezes apareceu 1,55. Como que é aqui? Aqui são 160 candidatos que anotou as alturas. Qual que é a altura dele, em metros? Então, 10 pessoas têm 1,50 m, 15 pessoas têm 1,55 m, 22 pessoas têm 1,56 m, e assim por diante. Aí tem algumas perguntas aqui em relação a esses valores que a gente vai responder agora. Claro que não vai ser exatamente aquilo ali, mas a gente vai fazer em relação à questão 19 e à questão de número 20. Ok? Vamos lá com o professor. Em relação à questão 19 e à questão 20, vamos fazer aqui junto. Determine a moda. O que é moda, professor? Está aqui explicado no texto. Você que leu, você pergunta para você o que está em moda. O que está em moda é aquilo que mais aparece, não é isso? Então, a moda é o seguinte, é aquilo que está mais em evidência. Se tiver duas modas, professor, aí é bimodal. E três, trimodal, tá certo? E se for uma, modal. E se não tiver nenhuma, é amodal, ou seja, não tem moda, tá certo? Então, nós vamos ver o seguinte, ó, aquilo que mais se repete. Aquilo que mais se repete é o que está na moda, não é verdade? Então, vamos lá. O que todo mundo está usando é o que está na moda. Então, vamos olhar aqui esses números rapidamente. Vamos olhar aqui, ó. O número 7 repetiu uma, duas vezes, três vezes. O número 8 repetiu? Não. O número 9 repetiu? Não. O 10 repetiu duas vezes. O 11 não tem, o 13 apareceu só uma, o 14 só uma. Então, aqui todos os números que mais se repetiu, ou seja, que está mais em evidência, é o número 7. Então, ele é um número modal. Então, coloca aqui, a moda é 7. Letra B. Aqui nós temos o número 5. Só que todos os números são 5, então não tem moda aqui, tá certo? Tá todo mundo igual, né? Ninguém tá na moda aqui. E na letra C, nós temos o 10, o 12, o 17, o 12, o 10, 18, 18 e o 20. Então, o 18 repetiu duas vezes, o 12 duas vezes e o 10 duas vezes. Ou seja, então esse aqui é trimodal. O 10, o 12 e o 18 são modas. E a letra D, 3,2, 4,3, 5,1, 7,8. Também não é uma moda aqui, porque nenhum se repete. Para avaliar a quantidade de lâmpadas produzidas por uma empresa, uma equipe técnica separou a amostra de 20 lâmpadas e registrou a vida útil em dias. Tá certo? Tanto aqui, as 20 lâmpadas. E qual a pergunta? Construa uma tabela de distribuição de frequências absolutas para esta situação. Vamos recorrer ao exercício anterior, então, e construir essa tabela de frequência. Quantos 10 aparece, quantos 12 aparece, quantos 13, quantos 14, quantos 15. Então é só olhar aqui, ó. Quantas dessas lâmpadas ficaram 10 dias? Então, 1, 2, 3, 4. Aí você coloca lá, ó. 10 dias foram 4 lâmpadas. 12 dias foram 6. 13 dias, 2. 14 dias, 4. E 15 dias, 4 também. Bom, a tabela está feita, então. Letra B. Qual é a moda de distribuição das frequências? A moda é aquilo que mais se repetiu. Então, qual dessas aqui mais apareceu? Ah, o professor, o que mais apareceu, ou seja, maior frequência é a 12, que apareceu 6 vezes. Então, parabéns. Tá? A 12, ou seja, 12 dias é a nossa moda dessa distribuição. Então, eu quero agradecer aqui a vocês. E se você não assistiu o vídeo anterior, volte aqui no canal, tem o vídeo, tá certo? É importante que você coloque em dias as suas atividades. Obrigado e até uma próxima aula.